Após a Segunda Guerra Mundial, a sociedade percebe a necessidade de trazer para os estados a proteção prevista nos tratados internacionais de direitos humanos. O trabalho que será apresentado no Academia desta semana analisa como essa proteção aos direitos humanos ingressa na ordem jurídica brasileira e como se relaciona com a legislação nacional e com a Constituição. No programa de hoje, vamos conhecer uma dissertação de mestrado na área de direitos humanos, os livros essenciais para o autor desenvolver esta pesquisa e a dica de mestres e doutores para você se preparar melhor para defender a sua tese. No quadro Perfil, um pouco da vida e história do jurista Miguel Reale e veja também alguns trabalhos de mestrado e doutorado que já estão disponíveis no mercado. Tudo isso no programa Academia, que começa agora. Incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos ao direito interno brasileiro e sua posição hierárquica no plano das fontes normativas. Tema da dissertação do mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, Marco Antônio Correia Monteiro, nosso expositor do Academia desta semana. Para debater o assunto, convidamos Márcio Garcia, doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, e Saul Tourinho, mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Vamos agora conhecer o trabalho de Marco Antônio Correia Monteiro, autor da dissertação. Com relação ao trabalho, eu gostaria de dizer sobre os dois temas centrais que são nele tratados. O primeiro, com relação à incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos ao direito interno brasileiro, e um segundo tema central, que diz respeito à posição hierárquica ocupada por esses tratados internacionais após ingressarem na ordem interna brasileira. Agora, para isso, para tratar desses assuntos, foi necessária a análise de outras questões anteriores, de questões prejudiciais a esses temas centrais. O primeiro deles diz respeito ao relacionamento existente entre a ordem internacional e as ordens internas, e aí aquela discussão já clássica entre as teorias, entre os modelos monista e dualista, partindo-se dessas premissas para uma análise do direito estrangeiro, chamando atenção nesse aspecto para o direito argentino, que por uma reforma de 94 acabou influenciando, ainda que indiretamente, a reforma brasileira de 2004, pela emenda 45, e também o direito francês, que traz um dispositivo específico relacionado à posição hierárquica dos tratados internacionais, que eu vou me referir um pouco mais à frente. Também foi necessário, seguindo um pouco mais adiante, de adentrando um pouco mais no direito positivo brasileiro, foi necessária a análise da principiologia constitucional. Então, em um dos capítulos do trabalho, são analisados os princípios da soberania, da prevalência dos direitos humanos, da defesa da paz e vários outros, chegando-se a uma conclusão de que essa principiologia constitucional é compatível entre si e compatível com todo o restante da ordem. Aliás, deve ser, porque a Constituição é a norma suprema de cada Estado nacional. Com relação ao primeiro dos temas centrais, deve-se fazer inicialmente uma distinção entre procedimento de celebração e procedimento de incorporação dos tratados internacionais, em especial os tratados internacionais de direitos humanos, que é o enfoque do trabalho. O procedimento inicial é um procedimento de celebração, ele tem início na denominada negociação. As negociações elas acontecem das mais variadas formas, em geral entre estados ou também entre estados dentro de organizações internacionais. E essa fase do procedimento de celebração, ela se encerra com a assinatura do tratado. Então, a assinatura do tratado, ela traz
pelo menos duas consequências. A primeira delas diz respeito ao próprio texto do tratado, e ela quer dizer que aquele texto já não pode mais ser modificado, que os termos daquele tratado internacional já se tornaram definitivos até aquele momento, encerrou a fase de negociação. E uma segunda consequência para os estados signatários é de que esses estados comprometem-se a submeter esses textos, esse tratado internacional, à apreciação de seus órgãos internos competentes para tanto. No caso brasileiro, nós vamos ver mais para frente, que é o Congresso Nacional. Então, a assinatura tem essas duas consequências diretas. Encerrada essa primeira fase do procedimento de celebração, no caso brasileiro, como eu me referi, esse tratado internacional, o texto do tratado internacional, é submetido ao Poder Legislativo, por meio de mensagem do Presidente da República, que é quem tem competência, nos termos da Constituição, de negociar os tratados internacionais, representar o Estado brasileiro na ordem internacional. Submetido ao Congresso Nacional, esse tratado internacional passa por um procedimento de deliberação e, eventualmente, é aprovado. Aprovado esse texto, aprovado o tratado internacional, a partir daí retoma-se, também nos termos da Constituição, nova atribuição do Poder Executivo, que seria a atribuição de ratificação desse tratado internacional. Ratificação seria, grosso modo, essa confirmação perante a ordem internacional de que aquele tratado assinado no momento anterior teve sua aprovação pelos órgãos internos competentes. Celebrado, então, o tratado internacional, ele passa, nesse momento, a vincular o Estado brasileiro. E a partir desse momento, então, em que esse tratado internacional passa a vincular o Estado brasileiro, que faz sentido falar em um procedimento de incorporação. Porque até então, como não havia obrigatoriedade, não fazia sentido falar em incorporar algo que ainda não é obrigatório. Então, com a obrigatoriedade, por meio da ratificação, faz sentido mencionar um procedimento de incorporação. Então, vejam, retomando, procedimento de celebração, celebrado o Tratado Internacional, ratificado pelo Estado brasileiro, passa a ser obrigatório, e a partir de então, fala-se em um procedimento de incorporação desse texto, desse ato de direito internacional, para a ordem interna brasileira. Grosso modo, esse é o primeiro dos grandes temas, dos temas centrais do trabalho. Um segundo tema central, e aparentemente é o tema que gera um pouco mais de discussão, inclusive recentemente há decisões no Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, diz respeito à posição hierárquica ocupada por esses tratados internacionais de direitos humanos no plano das fontes normativas. Porque uma vez incorporado, esse tratado, então, passa a integrar a ordem interna. E a pergunta que se faz é, passa a integrar, mas em que posição hierárquica? Eu acho que esse é o ponto mais discutido, é o ponto mais relevante, o segundo tema da dissertação. E com relação a esse assunto, houve uma mudança drástica, uma mudança radical no texto constitucional com a emenda constitucional 45 de 2004. Porque essa emenda introduziu no texto da Constituição o parágrafo 3º ao artigo 5º, que, em outras palavras, diz que aqueles tratados internacionais de direitos humanos, desde que aprovados nas duas casas, em 2 turnos, por 3/5, são equivalentes às emendas constitucionais. A intenção do legislador, sem dúvida, do legislador constituinte, foi tentar resolver esse problema da posição hierárquica, que era muito discutido em sede doutrinária e jurisprudencial no momento anterior à emenda 45. Havia um posicionamento pela constitucionalidade, pela posição constitucional, defendidos, por exemplo, por Antônio Augusto Cansado Trindade, por Flávia Piovesan, mas havia também o entendimento da posição infraconstitucional legal, que era o posicionamento de Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Fernanda Dias Menezes de Almeida, e era o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, com a emenda 45, foi introduzido esse novo dispositivo. E a discussão, que em princípio deveria ter se encerrado, na verdade ela continua.
porque os posicionamentos após a emenda 45 continuam discutindo a posição hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos incorporados ao direito interno brasileiro antes da emenda 45. Porque após, o texto é muito claro. Tem posição constitucional aqueles que forem aprovados por aquele procedimento específico do parágrafo 3º, que não, por coincidência, é o mesmo de aprovação à emenda constitucional. Por isso, até que são equivalentes à emenda constitucional. Agora, com relação a esses tratados anteriores, continua a discussão, continua a dúvida. Aparentemente, a doutrina continua dividida. Grande parte daqueles que afirmavam a posição constitucional, com fundamento no parágrafo 2º do artigo 5º, continuam afirmando a mesma posição, dizendo que esse parágrafo 3º teria confirmado o seu posicionamento anterior. Por outro lado, os que defendiam e enxergavam uma posição infraconstitucional legal, afirmam que o parágrafo 3º introduziu essa possibilidade de posição constitucional aos tratados, desde que obedecido aquele procedimento específico. E se acrescentou a possibilidade é porque antes ela não existia. Então, esse seria um argumento, um raciocínio um pouco lógico, dizendo que se havia posição constitucional, não haveria necessidade da introdução do parágrafo 3º. E ele teria ocorrido exatamente para atribuir algo que não existia. Ocorre que também, aí em sede, em discussão no Supremo Tribunal Federal, passou a existir um terceiro posicionamento, que está cristalizado, por exemplo, em alguns votos do ministro Gilmar Mendes e também no seu curso, de que os tratados internacionais de direitos humanos anteriores à emenda 45 teriam posição infraconstitucional, porém supralegal. Essa é a situação da discussão da posição hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos nesse momento. Pessoalmente, coloquei aqui no trabalho, defendi no trabalho a posição infraconstitucional legal, apesar confirmada nesse dispositivo constitucional do parágrafo 3º do artigo 5º, mas eu vou deixar isso daqui, inclusive, para eventual discussão, um pouco mais adiante, eu acho que até o propósito do trabalho. Agradeço aqui as palavras iniciais. Vamos agora conhecer alguns trabalhos de mestrado e também de doutorado apresentados nas universidades e que já estão disponíveis no mercado. Prescrição penal antecipada, da mestre em Direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Carla Raal Benedetti, publicado pela editora Quartier Latim. Os rituais judiciários e o princípio da oralidade, construção da verdade no processo civil brasileiro, da mestre em Direito pela Universidade Gama Filho, Bárbara Gomes Lupetti Batista, da editora Sérgio Antônio Fabres. Fique agora com as dicas do quadro Mestres e Doutores com o professor Manuel Moacir Costa Macedo, PhD em Sociologia pela Universidade de Sussex, na Inglaterra. Normalmente, as universidades que oferecem o curso de mestrado em Direito têm como perspectiva a exigência de que os seus candidatos preencham alguns requisitos. Primeiro, que ele seja dominador de um idioma estrangeiro. Esse idioma o faculta ele encontrar os seus pares num mundo acadêmico hoje amplamente globalizado. A seguir, é necessário que ele mostre para os seus examinadores, para os coordenadores desses cursos, a sua perspectiva de se tornar profissionalmente um acadêmico ou um cientista do direito. Exige, portanto, que ele apresente um projeto de pesquisa onde ele mostre aí as suas questões relevantes de estudos, as suas hipóteses significativas, que ele possa, a partir daí, deduzir conclusões lógicas e resultados expressivos para o mundo da academia jurídica. E após o intervalo voltaremos com o debate sobre incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos ao direito interno brasileiro e sua posição hierárquica no plano das fontes normativas. Até já.